Vamos começar pelo time da casa, então. Então, vou fazer o seguinte: vou dar a pior nota, beleza? A melhor nota e vou eleger um destaque. Acho que a pior nota, sinceramente, eu daria pro. Cara, o Luiz Otávio, eu não achei ele muito bom, achei ele meio tímido no jogo, então não gostei muito do Luiz Otávio, dei nota 4 para ele, Gustavo. E vou já seguir, vou falar a pior, a melhor e um destaque. E para mim, a melhor nota disparado, para mim, o melhor jogador disparado no Internacional foi o Bruno Tabata. Fez até o gol, mas antes de ele fazer o gol de pênalti, eu já estava achando que ele estava se apresentando muito bem, e eu dei nota 7 para o Bruno Tabata. E para mim, o destaque da partida, um dos destaques que a gente pode colocar assim, foi a entrada do Carboneiro. O Carboneiro entrou muito bem novamente, eu dei nota 6 para ele, então eu acho que o pior jogador foi o Luiz Otávio, o melhor jogador o Bruno Tabata, e o Carboneiro nota 6, entrou muito bem, deu um passe na ponta direita que quase saiu o gol do Internacional e sofreu o pênalti para a cobrança ali do Bruno Tabata. Então, para mim, esses são o destaque negativo, o Luiz Otávio, destaque positivo o Carboneiro, e o melhor jogador da equipe do Internacional, o Bruno Tabata, Gustavo. É isso aí, Thiagão. Estou com você no que diz respeito ao pior jogador, que foi o Luiz Otávio. Eu até fui mais sucinto aí, dei uma nota 5 para ele, né? Entendendo aí que é um jovem que foi escalado aí. Ele é primeiro volante, né? Tem 18 anos aí, mas muito tímido, como você falou, né, cara? Sumiu bastante no jogo aí, tanto é que você vê no intervalo aí já entrando o Richard na equipe colorada. O MTzinho falou: Inter é brincadeira. Ele falou uma palavra que eu não posso falar, mas vamos dizer com outras palavras aí. Como é que eu posso dizer isso aqui, cara? Pra noitada, né, Tiagão? Você ficou sabendo dessa noitada dos jogadores aí? Tô sabendo. Então, aí ele falou que o Inter é brincadeira, que não é bom pro futebol, mas pra essa noitada que eles fizeram, eles são bons. É entrosamento, né, cara? Entrosamento aí a gente não vai nem comentar muito aí do Fora de Campo. Pode falar amanhã sobre a resenha da rodada. Amanhã, 10h30 aí da noite, na segunda, a gente fala a resenha da rodada. A gente vamos falar um pouquinho sobre isso aí, mas, cara, dentro de campo, Thiagão. E pra mim, o que foi o melhor jogador, concordei com você, Bruno Tabata. Ele, até antes desse pênalti aí, que foi entregue de bandeja pra equipe do Internacional, ele foi o cara que criou bastante aí. Ele participou bastante com o Borré, que também jogou muito bem. Pra mim, ficou bem parecido a nota do Borré. Valência também jogou muito bem, nota 7 Valência, nota 7 Borré. E o Bruno Tabata ficou 7,5, pra mim foi o melhor, foi o destaque do Internacional. Bernabé jogou bem também, Benítez apareceu quando dava. A parte defensiva aí, acho que já pega um pouquinho mais aí, Thiagão. Acho que no mais é isso. Roger Machado, nota 6. Fez o que tinha que fazer, o foco do Internacional é na Copa do Brasil, já o foco do São Paulo é no Brasileiro, tanto é que o São Paulo poupou na Copa do Brasil, teve a presença do Jandrei aí, e a última vitória do Inter contra o São Paulo foi com o Jandrei no gol. Ele tava até escalado para jogar esse jogo, viu, Thiagão? Só que aí acabou sendo o Rafael mesmo aí. Vamos falar depois um pouquinho sobre o Rafael, mas nota 6 pro Roger Machado, né? Acho que se via um pouco mais de prioridade ali do Internacional, ele fez o que tinha que fazer. O Roger, eu acho que ele fez uma boa escalação até, mas eu acho que ele poderia, cara, ter entrado com o Carboneiro. Você vê que é um jogador muito infusivo, um jogador que busca o gol o tempo inteiro, então eu escalaria o Carboneiro nesse ataque aí, ou tiraria até o Borré, sinceramente, e colocaria o Carboneiro nesse comando de ataque para mim. Ele até escalou bem o time, mas eu colocaria o Carboneiro como titular, coisa que ele não fez. Eu acho que uma nota 6, como você colocou, tá boa para ele. Tiagão, eu acho, cara, que ele fez certo de começar com o Borré e o Valência. E eu gosto muito do futebol do Carboneiro, como a gente falou aqui, né? Foram 3 jogos, 3 gols. Mas eu acho que ele chega, cara, ele é aquele jogador veloz, chega com vontade, que chega no segundo tempo, pega os caras cansados lá. E ele teve vantagem pra cima do São Paulo aí, buscando um jogo aí, não é à toa que ele entra e faz gol aí. Mas, bom, de atacante aí o Inter não tá fazendo falta não, viu? A parte defensiva vem pecando um pouquinho mais. Vamos lá então, Tiagão, vamos lá. Vamos falar agora do São Paulo, Tiagão. Notas do São Paulo aí. Pra você, quem foi o melhor da partida? Quem foi o pior? E alguns destaques aí, né? Então, pra mim, realmente, sem sombra de dúvidas, o pior do São Paulo foi o André Silva, muito abaixo, não gostei do futebol dele, teve até a oportunidade de finalizar ali no segundo tempo, e teve um lance bom para fazer uma cabeçada boa ali, mas não conseguiu, então eu acho que o André Silva foi abaixo nessa partida. E, pra mim, o melhor jogador disparado do São Paulo, eu coloquei o Arboleda, cara, que foi bom na zaga, como um bom zagueiro, né, que ele é, e quando foi ao ataque conseguiu fazer o seu golzinho lá, como ele sempre vem deixando, né, entre a rodada, essa rodada, o Arboleda é um zagueiro artilheiro, não é de hoje, e colocou o golzinho lá para abrir o placar para o Tricolor Paulista, fazendo ali 1-0, então eu dei uma nota 7,5 pro Arboleda, e para mim o destaque, Gustavo,
foi o Alisson, cara. Gostei muito da partida do Alisson. Se projetando ao ataque, lembrando as origens dele, né, de ponta. Então eu dei uma nota 6 ali pro Alisson como destaque. E sobre o Crespo, escalou bem o time, nota 7 pro Crespo, colocou o time muito bem escalado. E quando substituiu bem. Porque o Tapia entrou bem, o Ferreirão entrou bem, o Luan entrou mais ou menos, o Pablo Maia entrou mais ou menos. Mas eu acho que então, ponto negativo, André Silva, nota 4 para ele. O melhor jogador da partida, para mim, o Arboleda. E o destaque ali pro Alisson, que levou nota 6. Indo pras notas do São Paulo, Thiagão, pra mim o destaque, concordo com você. Arboleda, o zagueiro artilheiro aí, na minha avaliação, 8,5, parece muito bem na área. E defensivamente, cara, tirou tudo. Teve uma hora lá que ele sobrou a bola no Borré, muito perigosa. Ele, cara, desarmou e depois meteu pra longe, um chutão. Ele é o cara antiquado que resolve dessa forma e jogou muito bem. Um destaque também que quase levou o melhor do jogo foi o Rafael, cara. Nota 8 pro Rafael. Depois vocês pegam o VT do nosso jogo na Twitch aí, mas a narração do Thiagão, cara, e essa defesa do Rafael aí, cara, ficou excelente. Excelente, cara. Baita defesaça aí e a narração defesa de mão trocada. Acompanhando. Cara, difícil o goleiro fazer isso hoje em dia, hein? Difícil, eu não vejo mais isso aí. Dos demais caras, Thiagão, pra mim, acho que não. O André Silva muito abaixo, também nota 4. Mas pra mim é aquilo, cara. O Pablo Maia entrou, não fez nada, fez o pênalti e acabou sofrendo o São Paulo aí, por mais que sofresse mais chutes do Inter, 2-1, cara, que não condiz com o que vinha conduzindo o jogo aí. Então, pra mim, Pablo Maia, nota 0. Chegou, fez a caquinha, né? Vamos falar assim. E não fez mais nada no jogo. Então, pra mim, nota 0, pior em campo, Thiagão. Dos demais caras aí, o destaque? Pode falar. Não, acho que vale a pena a sua observação sobre o Pablo Maia. Entrou mal, fez o pênalti, vale a pena. Aí, também, cara, pra mim também um destaque é o Bobadilha, fez um jogo muito bom, 7,5 aí pra ele, né? Fez o segundo gol também de fora da área, que te lambaça aí. Os demais caras, a Luciano nota 5, o Marcos Antônio também jogou bem. O Enzo Dias foi o cara que participou das 2 jogadas, né, do escanteio. Nota 7 pro Enzo Dias. Defensivamente pecou bastante, né? Mas eu acho que acabou compensando o saldo positivo. E, Thiagão, Hernan Crespo, qual é a sua nota? Pra mim, 7,5. Fez o que tinha que fazer. Não, eu dei também 7,5 pra ele. Escalou bem o time, e o time tá muito encorpado. A gente vê um São Paulo brigador, a gente vê um São Paulo que tenta ser ofensivo quando tem a posse de bola. Então ele escalou bem o time, e o time dá pra você ver que tá sendo bem treinado. Então, nota 7,5 também, que eu dei pro Crespo. É isso aí.